Olá, sejam muito bem-vindas à nossa Masterclass sobre a reconexão com o poder pessoal. Eu me chamo Carolina Pfeffer, eu sou radiestesista e nessa Masterclass eu vou te ajudar a se reconectar com o seu poder pessoal de forma profunda e definitiva. E eu sei que isso parece muito bom para ser verdade. Nossa, como assim? Então eu vou sair daqui sabendo como me reconectar ao meu poder pessoal e ninguém nunca vai tirar isso de mim? Isso é muito poderoso, eu sei. E eu vou te contar como que eu cheguei, como que eu posso te afirmar isso, como que eu fiz o meu caminho. E quando a gente pensa em uma mulher poderosa, uma pessoa poderosa, a gente começa a pensar naquela pessoa que manda e desmanda. E nem sempre essa pessoa, ela é a mesma que vai dormir à noite tranquila, sossegada, com paz de espírito e tudo mais. Qual é o poder pessoal que a gente está falando aqui? Não é um poder de mandar e desmandar e de decidir a vida dos outros. Porque isso, uma maioria de pessoas faz o tempo todo. As pessoas interferem na vida dos outros, sendo com opinião, pedida ou não, enfim. Não é esse poder pessoal. É o poder de você se manter bem, tranquila, harmônica, apesar de tudo o que acontece na sua vida. É diferente. É esse poder que passa através dos anos e que te dá clareza, te dá segurança. Quem de nós não gostaria de estar sozinha conosco mesmo e nos sentir bem? Quem de nós não gostaria de sair, de fugir das manipulações, de tantas coisas que as pessoas falam e repetem e no fundo, muito pouco daquilo é verdadeiro. Muito daquilo é apenas um jogo de cena, apenas uma cortina de fumaça, para que a pessoa mesmo consiga se defender daquilo que ela quer que a gente não veja. Então, ela manipula. E nós também nos manipulamos muitas vezes. Às vezes a gente vai perceber que aquele problema que a gente tem não é porque alguém causou isso na gente, mas é simples consequência das ações, das decisões que a gente toma na nossa vida, de forma consistente. E de repente a gente olha e pensa, poxa, mas eu não queria chegar até aqui. Como eu cheguei até aqui? Sim, tem um caminho de ida e tem um caminho de volta. Tem uma construção que se faz ali. E que às vezes a gente se coloca no lugar que quando a gente acorda um dia a gente fala, não quero estar aqui. É desse poder pessoal que eu falo. É de um poder de se olhar para si mesma e gostar de quem está vendo. E eu começo falando um pouco sobre como foi a minha vida. Eu não sei como é que é a família de vocês, mas na minha família parecia assim que todo mundo tinha que ter um papel. Eram coisas muito determinadas ali. Então, uma fazia papel da tia legal, outra da tia chata, e você é a criança inteligente, e eu era a criança mal-humorada, maquiavélica, maldosa, e eu não gostava muito desse papel que me deram para mim. Então, quando eu comecei a perceber essa dinâmica, principalmente porque eu não gostei daquilo que me foi entregue, e tinha também uma pessoa que essa pessoa gostava muito assim de humilhar os outros de forma sistemática, porque ele era tão engraçado, né? Só que a graça dele era com base que hoje que a gente chama de bullying, né? Enfim, então tudo isso era uma dinâmica que acontecia e todo mundo aceitava aquilo ali, aparentemente pelo menos aceitava. Por quê? A gente tem uma necessidade muito grande de participar. Só que quando eu olhei aquilo ali, eu falei, gente, então para eu participar eu tenho que pagar esse preço. E eu não estava muito disposta a pagar esse preço. Mas eu fui, vamos dizer assim, analisando as coisas, porque quando a gente está no olho do furacão, nem sempre a gente enxerga as coisas. E disso eu falo de uma criança de 7, 8 anos, que eu me lembro desse processo. Ok, eu pensei, bem, se eu sou mal-humorada, então eu vou pegar um livro, vou sentar lá para ler, e quando eu faço a mesma coisa todas as vezes, não tem muita graça, não tem da onde sair a graça.
Então eu consigo escapar, pelo menos, dessa dose de humilhação semanal, né? Ok. Então, mas para eu entrar nessa dinâmica, eu preciso participar. Eu preciso tomar partido de alguém. E também isso eu não queria, porque eu achava aquilo muito estranho. Então eu olhava daquilo como uma pessoa que está de fora, um observador. E assim, quando a gente opta por não participar de uma coisa, não é assim simplesmente, hoje eu participo, amanhã. Não, a gente é excluída mesmo, não tem esse negócio. Então, ali muito cedo eu percebi que quando a gente fica de fora, a gente tem mais clareza. Quando a gente se coloca como observador, a gente tem maior visibilidade da coisa. Mas também a gente é excluído, não participa, ok. E o tempo foi passando, sempre nessa dinâmica, e com uns 15, 16 anos eu estava pensando como que eu poderia sair de casa sem comprometer o meu futuro. Porque assim, nas experiências que eu tinha muitas amigas minhas que, mais ou menos na mesma idade ali, elas engravidaram, elas foram morar no fundo da casa da sogra, enfim. Só que o que acontece com isso? Além da pessoa não se libertar dessa dinâmica, né, familiar, vamos dizer assim, ela não amplia a visão dela de mundo. Agora ela tem uma criança para cuidar e ela tem não só a mãe, mas a sogra, o sogro, o pai e todo mundo ali na família em cima da cabeça dela. Eu falei, não, eu acho que essa não é uma opção minha. Ok, fui pensando, nossa, eu não tenho experiência, ninguém vai me pagar muito bem para trabalhar. E se eu sair de casa com base no emprego, é muito difícil, né? A gente sabe que hoje em dia os empregos assim são temporários demais. Eu falei, não dá pra eu viver nessa corda bamba. E assim foi. Até que um dia eu peguei a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, não sei se vocês já tiveram ela na casa de vocês, era assim um calhamaço, cada dia tinha uma folhinha, e naquela folhinha tava escrito assim no verso, era tudo que eu queria escutar, sabe? E eu, no final, assim, tinha lá o convite. Venha ser irmã, freira. Eu falei, gente, não quero isso pra mim. Só que daí, o que acontecia? Eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Então, eu me forcei a aceitar um pouco a ideia, porque eu pensei assim, se eu colocar na balança, poxa, de fato não compromete o meu futuro, eu posso entrar e posso sair. Não é uma coisa tão instável. Sabe? Então, assim, as coisas pareciam assim que não eram uma péssima ideia, do jeito que eu tinha visto no começo. Ok. Aí fui começando, conversei com o pároco, ele me deu um monte, assim, um livrinho enorme, falou, Tom, essas são todas as congregações aqui de Curitiba. Aí fui começar a olhar, eu conhecia, eu me interessava, e como eu lia muito, eu tinha muita informação. Então, as irmãs mesmo, elas gostavam de conversar, porque eu tinha muita bagagem, por causa desses anos todos de leitura contínua, né? Então, para eu ler as coisas que elas me passavam, era muito fácil para mim, eu tinha aquilo como um hábito. E nas orações pessoais, que aí eu comecei a aprender uma forma de você parar durante o dia, analisar o seu dia, rezar sobre aquele seu dia, enfim, olhar como um observador do seu dia. Quando eu aprendi essa prática, eu comecei também a colocar em prática na minha vida. Não só quando eu estava lá, ou num retiro com elas, ou mesmo passar o final de semana na casa de uma congregação, de outra congregação, eu coloquei isso para minha vida. Ok. Aí, depois de um tempo, me decidi, fiz 18 anos em agosto, em janeiro ingressei na congregação e eu comecei a ser acompanhada por uma irmã que a gente chama de irmã formadora, porque ela participa da formação, né? Que ela tinha muitos mesmos, daqueles mesmos mecanismos que eu tinha passado na minha infância. Então eu já sabia aquilo de cor, como funcionava, e eu via aquilo com muita clareza, as manipulações que ela trazia, os joguinhos de palavras. Para mim nada daquilo era novidade. Eu sabia daquela chantagem emocional, eu sabia daquela coisa de que você só é bonita se você fizer o que eu mando. Gente, não tem novidade nenhuma naquilo.
E daí, como eu resolvi, eu pensei assim, gente, eu já passei da minha infância, já passei a minha adolescência inteira sendo super mal-humorada, né, vestindo aquela carapuça, pelo menos de mal-humorada eu vesti, né, para que as pessoas me deixassem em paz. E agora vem essa mulher aqui, e para ela eu não era mal-humorada, eu era o exemplo, né, eu era assim aquela figura de ouro. Sim, por quê? Porque ela não precisava me explicar nada, ela não tinha esforço comigo, ela não precisava ser boa naquilo que ela falava, porque eu já tinha muita bagagem. Então, era só mais um joguinho de cena dela, para responsabilizar as meninas pela falta de competência dela. E tudo isso, gente, eu falava assim com muita clareza. E o resultado foi que em 4 meses a mulher não me aguentava mais e queria me mandar embora. Só que como eu tinha passado ali um bom tempo, né, convivendo com as irmãs aqui em Curitiba, indo para retiros, as irmãs daqui, elas tinham conhecimento, elas sabiam quem eu era, sabiam mais ou menos do meu comportamento. E quando foi em julho, tinha um encontro que elas fazem a cada 6 meses e tudo mais. E essa irmã de Curitiba falou, não, a gente vai mandar a Carolina para Guaraniaçu, para ela continuar a formação lá. Ok, aí foi mandado para Guaraniaçu. Aí lá, em Cascavel eu não estava necessariamente fazendo muita coisa assim dentro da paróquia, mas em Guaraniaçu eu era responsável por uma comunidade. Nessas cidades pequenas, o pároco da paróquia assume todas as comunidades. E assim, o perímetro da cidade não é pequeno, então às vezes são mais de 60 comunidades. Então cada comunidade às vezes tem missa uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E nesse meio tempo precisava ter catequese para as crianças que iriam participar, precisava ter o encontro no domingo, senão a cada 60 dias não acontece nada, né? Já morreu tudo ali. Então para movimentar precisava ter isso. Só que essa comunidade que ficou sob minha responsabilidade, assim, a maioria das pessoas eram analfabetas, eles não tinham conhecimento, era muito difícil a interpretação. Então, poxa, como que você vai fazer um encontro desse que não seja, às vezes, né, aquela coisa mais fácil. Vamos rezar o terço, vamos ficar repetindo, entendeu? Vamos pegar um livrinho. Gente, as pessoas não leem, elas são analfabetas, elas não conseguem acompanhar no livrinho. Então, essas opções tradicionais, vamos dizer assim, mais fáceis, prontas, não podia ser. E eu peguei, então, eu trazia uma leitura bíblica, para aqueles que conseguiam ler, liam, para aqueles que não conseguiam, eu pegava na base da repetição. Então, lia uma primeira vez, ok, agora a gente vai prestar atenção nessa primeira leitura, porque a gente vai saber aonde que os personagens estão, quem são os personagens dessa história. Li uma segunda vez, o que eles estão fazendo? E assim fui fazendo, com base na repetição, com base em trazer esse texto para a vida deles, porque como eu falei, era uma comunidade bastante carente, então assim, não havia, né, essa amplitude assim de estudos nem nada. Mas o que é mais importante em tudo isso? Que a gente tenha a experiência de Deus. E eu percebi que quando eu comecei as minhas orações pessoais, eu tinha essa dificuldade. É muito difícil ficar em silêncio. E para aquelas pessoas também era difícil ficar em silêncio. E para todo mundo é difícil. Não é à toa que a gente tem o celular ali o tempo todo, entretendo a gente. Porque o silêncio é muito duro. E isso eu fui percebendo nas outras comunidades que eu participei também. E nos eventos, nas coisas, tudo tinha que ser muito bem organizado, tinha que ter um objetivo, tinha que, vamos dizer assim, ter uma fluidez ali. Porque senão as pessoas não gostavam, era uma experiência ruim, enfim, tinha tudo isso ali que eu fui aprendendo e observando. E tudo isso. Ok. Depois de muitos anos ali, uns 5 anos, eu percebi que eu não queria mais estar dentro da congregação. Só que eu tinha, assim, vários desentendimentos ali dentro. E eu não queria sair dessa forma. Por quê? Eu pensava assim, das pessoas que eu já tinha observado nesses anos. Eu falava, normalmente, quando as pessoas tomam uma decisão,
quando elas estão motivadas por raiva ou por alguma coisa que elas não sabem exatamente o que é, simplesmente terminam uma fase, um relacionamento, uma etapa da vida, sempre fica aquele e se? E eu não queria me arrepender. Então, eu morei mais um ano na Argentina e lá eu fazia muita oração pessoal. Eu comecei a recontar para mim mesma a história do porquê que eu estava ali, como que eu cheguei até ali, por que eu queria sair, para que amanhã depois não viesse alguém de fora e falasse assim: ah, você saiu porque, né, tal coisa, inventasse alguma coisa. Eu falei: não, eu preciso ter a minha motivação, porque aí eu trago, vamos dizer assim, o poder sobre a minha vida para mim mesma. Eu não preciso que alguém me diga, sabe? E isso é uma coisa muito importante quando a gente vai se tratar de poder pessoal. Porque assim, quando a gente foge um pouco da nossa história, qualquer um que conte pra gente a nossa história, manipulando um pouco os fatos ali, os sentimentos, às vezes nos convencem que não foi bem assim da forma como a gente viveu. Foi da forma como a pessoa tá contando, entende? Isso é uma forma de trazer o poder pessoal para si mesmo. Ok, aí depois desse ano na Argentina, eu realmente saí, voltei para Curitiba, comecei a pensar em faculdade. Eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, não tinha ideia. Eu comecei a pesquisar terapia ocupacional. Aí tinha uma amiga minha que falava assim: olha, faça contabilidade, porque quando a contabilidade é uma faculdade muito boa. E como eu não sabia exatamente o que fazer, eu fui no conselho dela e eu fiz contabilidade. Aí comecei a fazer a faculdade, comecei um relacionamento que hoje é meu marido, me formei, abri minha empresa, aí engravidei de gêmeos. Aí meu pós-parto foi bem complicado, bem difícil mesmo. E eu comecei a reviver algumas coisas que eu não tinha, eu sempre tinha evitado de ver. Tem coisas na vida que só a gente pode fazer, ninguém mais pode fazer pela gente. E quando isso vem à tona, junto com essa confusão do pós-parto, que assim, acho que o corpo da gente fica muito debilitado, falta de dormir mesmo, que também complica bastante a nossa percepção, né? Nossa atividade mental fica bastante comprometida ali. Então tudo isso começa a ficar um agravante. Além daqueles relacionamentos que já não eram muito bons desde a infância, né? Agora parece assim que vinham com 3 vezes o peso que tinha antes. Então, muito daquilo começou a ficar muito confuso para mim. E eu tive que pensar, eu tive que resgatar por que em algumas etapas da minha vida eu era tão segura de mim. Lembra aquela criança lá que optou por não, vamos dizer assim, por não participar do jogo onde todo mundo jogava e bancou a própria solidão? Que criança é essa que tem, sabe, esse poder, eu tava sozinha, mas eu não tava solitária, eu não me sentia solitária ali. Eu me sentia muito bem comigo, com os meus livros, né? Depois, quando eu confrontava aquela irmã, poxa, era uma pessoa com mais de 60 anos, eu acho, não faço ideia, mas de qualquer forma, uma religiosa com muitos anos, ela não sabia responder o questionamento de uma adolescente de 18. Então, poxa, será que tudo isso eu perdi? Aonde que eu perdi? Aonde que eu reencontro isso tudo? E eu fui revisando tudo isso daí. E eu entendi que dentro daquilo que eu tinha vivido, existem alguns passos. É como se fosse um ciclo, uma espiral para cima, onde a gente sempre vai visitar algumas etapas disso daí. E é disso que eu falo no desafio Reconexão. Quando eu simplesmente aceito os meus pensamentos da forma como eles vêm, como se fosse a mensagem da minha alma. E a gente tem essa imagem, né? Falar, quem lê pensamento parece que lê a parte mais profunda de você, né? E não é assim que funciona. Os seus pensamentos, eles são um produto da mente. Hoje a gente sabe que a gente tem uma inteligência mental, que é o QI, uma inteligência emocional.
sabe que tem pessoas que conseguem se relacionar com o divino, apesar disso não ser chamado, né, de nenhuma inteligência e tal. Mas a gente sabe que é capacidades diferentes. Tem pessoas que têm mais empatia, tem outras pessoas que não têm tanta empatia. Então, são dimensões nossas. E por que que a nossa dimensão mental é colocada como rainha de todos, de tudo, vamos dizer assim, do nosso ser por inteiro? A nossa mente, ela foi criada desde que, talvez antes da gente nascer, antes da gente ter consciência da gente. Ela é criada com base nos relatos daquilo que dizem pra gente. E nem sempre o que falam é verdadeiro. Você pode pensar agora, você pode lembrar agora nas pessoas que cuidaram você na época da sua infância. São pessoas super resolvidas na vida, super equilibradas? Será que elas não projetaram em você muito daquilo que elas não tinham e que elas esperavam que alguém tivesse? Ou as culpas que elas carregavam, que elas não podiam suportar? Será que elas não colocavam em cima dessa criança que tá ali? Falava, o narizinho assim puxou o pai, porque deve ser assim, assim, assim. Essa daí tem uma carinha muito assim, né? Parecido com aquela tia que é antipática. Será? E a gente simplesmente não assume tudo isso pra dentro da gente, a gente coloca pra dentro como se fosse a nossa verdade. E mesmo que não seja verdade, uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Mesmo que não seja. Ok, a mente, ela repete isso daí. Ela repete coisas muito velhas, desde que a gente às vezes não tem consciência do que aconteceu, do que estava ali, até coisas novas, interpretações nossas do dia a dia, que podem se fixar ou podem simplesmente ir. Depende do grau de importância que a gente dá para isso daí. E também depende daquilo que a gente coloca como foco. Se a gente coloca muito foco nisso, por exemplo, se uma pessoa, se uma amiga sua te fala alguma coisa que você não gosta, logo vem um pensamento. E esse pensamento pode nem ser seu. Pode ser da experiência da sua mãe com aquela amiga traíra dela, que você participou de certa forma na sua infância. E hoje, quando você pega uma reação semelhante, você já interpreta a partir dessa experiência, que não é sua, foi da sua mãe. Mas, poxa, daí esse pensamento, então quer dizer que ela, né, tá planejando, ela prefere a outra amiga do que eu. Daí já vem um sentimento. Pode vir ciúme, não sei, raiva, depende. Aí vem logo outro pensamento. Mas essa fulana, não sei o que lá. E vem outro sentimento. E começa a vir lembranças. Agora, se você interrompe esse pensamento na base, fala, não, calma lá. Ok, ela teve uma reação diferente. Vamos perguntar para ela se ela tá tendo um dia bom ou não. Vamos perguntar para ela se ela tem algum problema, se eu posso ajudar de alguma forma. Então, você coloca a mente no lugar onde ela tá, como um aspecto seu. E aí, você se coloca como observador da sua mente. Ela não está no comando, ela é uma parte de você. Você reconhece, ela é válida, tá ali, mas ela é uma parte sua, ela não manda nos seus sentimentos. Você se coloca como observador e com o tempo você vai entendendo que dentro dessa mente existe o falso eu, que é aquela imagem da gente mesma criada por tantos anos de escutar as coisas. Então, quando esse falso eu vai sempre emergindo com essa imagem da gente que alguém forjou da gente mesmo, então a gente precisa colocar isso no lugar dela. Ok, o falso eu, ele traz várias limitações, né? Se você não era a menina mais legal, então esse falso eu vai te falar de muitas coisas que você não pode fazer. Agora, o falso eu, às vezes, ele... Ai, gente, desculpa, tá bem
Minha garganta essa semana tava bem complicada e parece que agora ela tá se rebelando de novo. Mas enfim, o falso eu, ele traz muita limitação. Ele vai dizer, não, isso não é pra você. Você não é tão boa. Quem olha pra você não sabe dos pensamentos ruins que você tem. Ele vai te trazer culpa, ele vai te trazer julgamento. Esse falso eu, ele traz as coisas que os outros falaram sobre você. Então, você precisa separar dentro da sua mente aquilo que ela repete, que causa essa autoimagem de você mesma deturpada, ruim, vamos dizer assim, tá? Dentro da sua mente também tem muitas manifestações do seu verdadeiro poder pessoal, da sua essência divina. Porque o seu poder pessoal, ele não tá na mente. A mente é uma parte, não tá num emocional super equilibrado. Também é uma parte, é um conjunto. Você, no fundo, é a essência divina. E é desse poder que a gente resgata. Porque quando a gente se enxerga a partir dos olhos da mente, que interpreta as coisas o tempo todo de acordo com as experiências que não são nossas, de acordo com experiências passadas, de acordo com preconceitos, então a gente está ali identificado com o ego também. E o ego, ele vive em guerra, ele vive em disputa. Ele não vive querendo que todo mundo, vamos dizer assim, conviva melhor. É diferente. Agora, a essência divina, nosso poder verdadeiro, ele vai nos trazer sabedoria. Ele trouxe sabedoria para mim naquela época lá da infância. Você acha que eu ofendia aquela irmã quando eu rebati as coisas dela? Não, eu nunca ofendi ninguém, não gosto disso. Assim, né, propositalmente, assim, de forma, né, deliberada. Não, porque eu sei o quê? Que no fim das contas, quando você ofende alguém, aquela pessoa guarda a coisa. E ela vai procurar se vingar de você. Pode ser a pessoa mais legal do mundo. Ela vai se vingar de você. Então, se você não quer espalhar vingancinhas por todo lado, não ofenda as pessoas. Explique as coisas, porque é bem mais suave. Porque quando a gente se identifica nesse falso eu, a gente nunca pode perder. Então a gente está sempre planejando vingança, a gente está sempre planejando em dar uma carteirada no outro, às vezes maior do que o que a gente já deu, em provar para não sei quem, entende? O falso eu, ele está sempre nessa disputa de como eu sou muito melhor que você. E isso é uma grande armadilha, porque você pode embasar o seu poder pessoal no seu argumento, ótimo, maravilhoso. E quando o outro tiver um argumento melhor que você, o que você vai fazer? Você vai chorar? Entende? E quando, vamos dizer assim, por força de uma situação, o teu argumento, a tua ideia, por melhor que seja, não puder ser executada, você vai se sentir frustrada, irritada, brava com aquilo, porque a gente entende como uma perda. Eu fui derrotada nisso. E essas são as armadilhas da mente. E quando a gente para olhar para a gente mesmo, para fazer esse momento de conhecimento, a primeira coisa que a gente escuta é a mente. E essa é a primeira armadilha. Se a gente não se coloca como observador da nossa mente, a gente escuta todos aqueles pensamentos e a gente sente culpa, fala, nossa, né? Quanto pensamento ruim aqui, quanta coisa. Tem que combater, tem que cancelar, tem que não sei o que lá. Veja, essa mente que te traz essas coisas velhas e antigas, ela traz também muita coisa que precisa ser olhada para ser amada, para ser incluída. Se a gente vive uma guerra civil dentro da gente mesmo, é muito difícil a gente encontrar essa paz. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa observar a mente em primeiro lugar e começar a educar essa mente. Agora, nesses 5 minutinhos aqui, eu vou fazer um exercício de respiração. E é só isso que a gente tem que fazer. Eu, comigo mesma. Carolina, nós temos que respirar agora. Aí vem um pensamento, daí vem uma preocupação, daí não sei o que lá. Aí passou os 5 minutos e você estava viajando naquele pensamento. Esse é o exercício de educar.
você observa a sua mente. Ok, nesses meus 5 minutos aqui, eu tive uns 10 pensamentos, mas, peraí, nossa, a maioria deles foi em relação, não sei, a esse trabalho que tá meio atrasado. Poxa, ok, então eu acho que isso daqui é uma coisa que vai me atrapalhar muito daqui pra frente se eu não olhar. Deixa eu olhar então agora. Ok, esses meus 5 minutos não foram produtivos, eu não consegui prestar atenção na minha respiração. Tá, mas eu observei a minha mente e eu tô pretendendo aprender com ela. Então o que ela tá me trazendo? Ela tá me trazendo uma preocupação. É válida essa preocupação ou é minhoca da minha cabeça? É válida. Então, deixa eu olhar de novo isso daqui. Deixa eu tentar me adiantar. Deixa eu pesquisar um pouquinho mais aqui para ver o que ela tá me alertando. Então aí é um ciclo onde você é observador, onde você tá educando a sua mente, mas você também tá aprendendo com ela. Você não tá simplesmente jogando tudo fora para dizer assim, isso daqui não serve, que pensamento negativo, tá cancelado e não posso pensar essas coisas. Você acolhe aquilo ali, porque afinal aquilo é manifestação sua. E é disso que eu falo muito no desafio Reconexão. É dar um passo cada vez mais. Se hoje esse exercício específico de contemplar tal coisa, eu não consegui contemplar e me veio tantos outros pensamentos, às vezes é uma raiva do passado que eu evito muito de olhar, mas que no momento onde eu estou desestabilizada emocionalmente, lembra quando eu falei do meu pós-parto? Então, ali eu me desestabilizei muito. E quando eu entrei em contato com aquela matéria do emocional que eu não queria olhar porque eu achava que aquilo era bobagem, já estava resolvido, era coisa do passado e tudo mais. E quando eu não olhava, eu não olhei aquilo ali me engoliu. E eu não sabia mais para onde ir. Eu me angustiava demais com aquilo. Até que eu comecei a olhar. Então, a mente não traz só coisas ruins, mas ela precisa ser orientada. E daí tá, mas orientada por quem? Quem é esse que, vamos dizer assim, olha para os pensamentos e enxerga eles como se fosse uma parte, vamos dizer assim, inferior, como está abaixo, como um observador? Quem é esse que está acima? É a nossa essência divina. É ali onde está o nosso poder verdadeiro. É ali onde você vai entrar em contato com a tua sabedoria, com as tuas respostas. É ali que vai te dar a orientação, né? Que você não vai se sentir solitária, apesar de estar em algum outro momento sozinha. Porque no fundo, a gente sempre está sozinha. Isso é uma constante na nossa vida. A gente toma as nossas decisões sozinhas. Por mais que a gente, às vezes, procure uma opinião ou uma outra pessoa que nos ajude, ok. Mas a última palavra é sua. Então, se você não tem firmeza na tua história, se você não se observou o suficiente, de repente você vai olhar para trás e vai perguntar, poxa, e se, né? Quando eu comecei, vários momentos depois de sair da congregação, né? Poxa, será que eu fiz certo de ter saído, né? Quando você começa um emprego, você é mandado embora daquele emprego, poxa, né? Se eu tivesse lá eu não teria esse problema, mas também não teria experiência. E por que mesmo que você saiu? Lembrei das motivações. Então pronto. Então não tem esse e se. Se eu tivesse ficado lá, eu ia saber lidar com aqueles problemas que eu estava lidando? Não, eu coloquei na balança. É melhor sair ou é melhor ficar? É melhor sair. Então é assim. Aí a gente não fica, vamos dizer assim, remoendo arrependimentos a vida inteira. Porque, vamos dizer assim, o poder de decisão está dentro da gente, a sabedoria está dentro da gente. Se alguém questiona a gente, às vezes por muito pouco a gente se abala. Às vezes uma palavra errada a gente se abala. Então, quer dizer, você pega o seu poder pessoal e entrega na mão do outro. Pode me ofender aqui, que eu sou uma pessoa ofensível, magoável. Eu tô aqui, vamos dizer assim, se você me der um estralinho, eu já fervo de raiva. Em que mãos estão esse seu poder pessoal? Para quem você entrega ele de bandeja todos os dias? Em várias atitudes. Você se deixa manipular?
né? Por quem vem de fora e fala assim, ah, eu sei por que você escolheu contabilidade. E vai te dar uma razão diferente, mas daí você pensa assim, ah, eu não lembro exatamente para que é, mas tá bom, eu acho que foi isso mesmo. Né? Eu lembro por que você fez assim, assim, assim. E a pessoa relata para você a tua vida. Só que a visão do outro, de qualquer um de nós, a nossa visão, ela é limitada aos nossos paradigmas, à nossa mente. Se a gente não foge desses paradigmas da nossa mente, lembra quando eu falei que a mente ela é muito identificada ao falso eu? E o falso eu, ele é cheio de limitações. Ele é cheio de não pode, não merece, não, né? Igual quando a gente era criança. Não, põe o dedo na tomada, não faz isso, não. Ele é assim, ele continua assim. Porque para sobreviver parece que a gente tem que se encher de nãos. E não é verdade. Então, quando a gente muda essa questão, quando a gente supera esse falso eu, a gente pode cair em outras armadilhas. A gente pode falar assim, nossa, uau, né? Como eu sou um ser humano evoluído, né? Nossa, eu não é qualquer um que me manipula, não. Eu enxergo com clareza as coisas, nossa vida aqui, né? E daí você cai numa armadilha do ego. E daí você para de fazer a tua revisão diária. Porque, poxa, você já é uma pessoa tão evoluída, né? Para que você vai continuar com essas atividades bobinhas aí? Você já sabe onde vai levar isso. É a armadilha da mente, para que ela pare de se desafiar tanto, chega de se desafiar. Vamos ficar só aqui na beirinha, você não precisa mergulhar no fundo do mar, você não precisa ir lá, né, saber onde tem a baleia, você já sabe com a tua mente que lá no fundo tem a baleia, por que você precisa ir? Fica só aqui no rasinho, na praia. A armadilha da mente, ela vai te deixando sempre no mesmo lugar. E de repente é isso. De repente você se infla de uau, agora eu sou uma centelha divina. Uau, agora, né, porque eu observo a minha mente, eu aprendo com a minha mente. Mas no fundo, não faz as suas tarefas, não faz a sua revisão diária, não tem o seu momento pessoal diário. Porque quando a gente tem isso, a gente enxerga a verdade das coisas. A humildade quer dizer verdade, só que a gente deturpa muito a palavra, né? Normalmente a gente acha uma pessoa humilde é uma pessoa pobrezinha, tadinha. A humildade, ela traz a verdade. Ok, vamos dizer assim, na escala dos seres mais iluminados da face da Terra, aonde você tá de 0 a 100? Para estar se achando tanto assim, né? Então, a essência divina que a gente vai se reconectar, que vai nos trazer esse poder, que nos traz a sabedoria, que nos traz essa possibilidade de enxergar as outras pessoas com tanta clareza, principalmente enxergar a nós mesmas com tanta clareza assim. A gente não precisa ficar pedindo opinião ou escutando ou, né, consultando as coisas. Se você se concentrar em você mesmo, você consegue ali ter os seus elementos de decisão para prosseguir ou para parar. Quando você está centrada nisso daí, cada vez mais você tem poder pessoal. E quando alguém vem te ofender, essa pessoa de propósito ou sem propósito, com aquelas indiretinhas, com aquelas... tem gente que, assim, ela elogia deselogiando, né? É muito interessante isso. A pessoa vive na ofensiva para os outros. Você vê isso. Você vê, não, essa pessoa deve estar num dia muito ruim. Deixa ela, né? Eu não vou me ofender só porque ela veio aqui com 7 pedras na mão. Deixa ela. Tá bom, tá tudo bem. Não sei o que aconteceu, mas tá. Mas quem faz isso, né? Normalmente a gente já pega ali a guerra e já vai guerreando tudo. Só que isso não te leva a lugar nenhum. Porque são 2 egos batendo de frente. São 2 falsos eus batendo de frente. E a discussão do falso eu fica só nisso mesmo. Quem tem um argumento melhor, quem faz uma chantagem emocional melhor, quem chora antes, quem convence mais. É isso. Agora, se você para com essa dinâmica do falso eu, você consegue dar brechas para a sua essência divina se manifestar. E é nela que está o seu poder. Porque é um poder que você não dá para os outros. Você nem tem como dar para os outros, a não ser que você realmente
entregue na mão e falar, faz aí alguma coisa aí pra mim, tanto faz, você que decide, né? Como é bom quando alguém decide pra gente, às vezes, né? Porque aí a gente consegue responsabilizar o outro se deu certo ou errado, né? Mas se deu certo é nosso mérito, né? Eu sabia que a pessoa ia escolher bem, por isso que eu disse pra ela fazer. Agora, se deu errado, você viu, né, que bobagem que o outro fez. Tá, mas quem entregou de bandeja a decisão pro outro? Por que você não decidiu se você tinha uma possibilidade daquilo ser melhor? É isso. É trazer o poder para si. E daí a gente vai olhar com humildade que esse poder tem muita responsabilidade também. Que quando a gente olha para as outras pessoas, a gente percebe essa briguinha de egos e a gente percebe que ninguém vai a lugar nenhum guerreando. A gente só cria divisão, a gente só torna esse mundo um lugar pior e ninguém faz nada direito, todo mundo ali fica brigando. O que você quer? Você quer se olhar no espelho, você quer se sentir feliz, plena, amada, realizada. Você quer olhar para você mesma e vir aqueles pensamentos de culpa, de raiva, de quantas coisas você não faz direito e tudo mais, que são relatos de outras pessoas, são projeções de outras pessoas, são cobranças de outras pessoas, ou você quer olhar para si mesmo e realmente falar, uau, que legal, gente, olha quantas coisas eu consigo fazer, olha da onde eu estava e aonde eu estou agora. Hoje não é qualquer coisa que me abala, hoje eu consigo me organizar e consigo fazer as coisas com mais leveza. Eu não perco o sono nas noites e tudo mais. E eu sei por que eu fiz e por que eu não fiz. Ninguém precisa me contar as coisas. E eu sei quando a pessoa tá querendo me manipular ou quando não tá querendo. Ou quando é só o jeito da pessoa, né? Então, é uma abertura, sim, de visão. É uma abertura de mundo muito maior. E a gente vai realizando esses ciclos, como eu falei. É uma evolução, é um ciclo evolutivo ali. Todos os dias você para, você escuta a sua mente, você educa ela, fala, não, esse tipo de pensamento eu não quero. Você entende como ela funciona, o que ela tá te trazendo. Se aquilo que ela tá te trazendo é uma matéria realmente para você aprender com ela. Se aquilo precisa ser curado, se aquilo precisa ser olhado, entende? Para quê? Para que você não seja pego de surpresa com uma indiretinha, com um falso elogio de uma pessoa que quer só, vamos dizer assim, colocar o dedo na ferida. Daí, quando essa pessoa põe o dedo na ferida, você vai observar aquilo ali, vai falar, tá, tudo bem. Eu entendo que eu preciso observar minha mente, que eu preciso me manter em equilíbrio, ok. Só que isso não inibe a responsabilidade do outro, da maldade que o outro fez. Então eu entrego para essa pessoa, devolvo a maldade, obrigada, mas não quero, tô aqui te devolvendo, né? E fico com a parte que me doeu. Esse é o processo. Eu só posso mudar a mim mesmo. Se o outro vai ficar guerreando, deixa ele guerrear sozinho. E você busca sempre mais estar consigo mesmo. Para quê? Para que você tenha integridade. Para quê? Para você não ser manipulada. Para que você não olhe no espelho e se enxergue muito mais os teus defeitos e as coisas que você não faz. E muitas vezes isso é projeção dos outros, né? Quantas famílias a gente não olha, né? Fala assim, aquelas tias às vezes, né? Fala assim, porque aqui na nossa família todo mundo já foi traída. Como quem quer dizer, quem é você para não ser traída? Se você faz parte da família, você vai acontecer isso com você também. Né? E a pessoa já começa aquele casamento acusando o outro, né? Cheio de paranoias. E às vezes são totalmente infundadas, mas o outro às vezes já tá de saco cheio. Então você estraga, né, um relacionamento que podia ser muito bom através de uma paranoia que foi herdada. E se você não limpa o seu olhar com isso, fala, não, calma lá. Mas o que eu faço mesmo para evitar uma traição? Vamos pesquisar aqui, vamos ver como é que funciona. Será mesmo que isso é verdadeiro? Só porque ela especificamente foi traída e conheceu várias outras mulheres, porque às vezes do contexto que nós vivemos em termos de sociedade machista, o homem que não trai, né, também tem a sua dose ali, né?
os outros acham muito engraçado isso. Então, assim, dentro desse contexto, o que você vai escolher? Qual é o papel que você escolhe ali? Ou você não escolhe papel nenhum e escolhe olhar para sua vida de acordo com aquilo que realmente é. Olhar para o seu relacionamento de acordo com aquilo que realmente é. Sem tantos filtros, sem tanta enganação. Sem assim, se você quiser fazer parte do meu clube, então você tem que se sujeitar, né, a tais coisas. Não quero fazer parte de clube nenhum, quero fazer parte do meu clube, eu pessoal, de eu ser feliz. Agora, quem entrar em sintonia comigo, quem conseguir estar junto comigo tudo isso, ótimo. Se a partir do momento que eu vejo que as coisas são muito difíceis, então a gente começa a romper, porque são ilusões. E quando a gente rompe com algumas ilusões, é interessante, porque isso é um sinal para todo mundo que vive ao nosso redor. Quando a gente começa a romper com essas nossas mentiras do falso eu, a gente para de ser tão manipulável e a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade e a colocar as coisas no lugar, né? Não se sentir tão magoada por causa de uma coisa que a outra pessoa falou. Ok, ela falou isso com essa intenção, mas eu vou aceitar a intenção dela, vou entregar o meu poder pessoal de decidir como eu quero me sentir na mão dessa pessoa. Toma aqui, ó, me magoa, por favor, né? Não, o como eu quero me sentir é problema meu. E não, eu não quero estar magoada agora nesse momento. Eu quero estar feliz. Então, para eu sair dessa mágoa tão grande, então eu devolvo para você sua ofensa, deixa ali, e eu vou cuidar quais sentimentos isso me trouxe. Eu vou escutar a minha mente, eu vou escutar aquilo que ela me traz de pensamentos, porque isso reflete também o meu emocional, são as palavras. E às vezes eu não sei como eu me sinto, mas o pensamento me traz uma dica disso. Então não é declarar guerra aos pensamentos, é trazer eles para o seu lado. Mesmo porque, se eles foram formados antes mesmo da gente ter consciência de nós mesmos, então assim, eles foram formados há muito tempo mesmo. Eles nos conhecem melhor do que a gente imagina. Então, se a gente for entrar em guerra com esse nível de consciência, que é o nosso inconsciente, a gente vai perder. É como se a gente entrasse em batalha com 5 soldados contra 95, mais inteligentes, mais experientes e sabendo o mapa do território inteiro. Então, é difícil, mas é esse o caminho. É escutar, é observar, é aprender e é profundamente se amar, porque nós somos um ser divino em evolução. Nós precisamos nos reconectar à nossa essência divina, ao nosso poder verdadeiro. Ali sim está tudo, tá? Todas as respostas, está o fundamento de tudo aquilo que a gente trouxe. E assim, por que eu divido isso com vocês? Porque quando, no meu pós-parto, quando eu estava assim muito depressiva e tudo mais, eu conheci a radiestesia. E a radiestesia, eu me tratei com ela no meu emocional, porque estava muito confuso, no meu mental. Eu tirava os passos da radiestesia da mesa que eu pegava especificamente, era assim, retirar as influências externas. Então, tudo aquilo que vem de fora, tudo aquilo que vem da gente mesmo, que está causando desequilíbrio, e depois vai equilibrando as outras dimensões. E quando eu fazia, depois de muito tempo, né, eu fazia isso com as outras pessoas, com as minhas clientes, eu comecei a perceber que existia uma mesma dificuldade. Eu falava assim para elas, olha, aqui ó, depois de uma harmonização, seria muito bom você começar a fazer um pouco de meditação, faça um momento de silêncio, faça uma meditação guiada, né, porque isso vai facilitar bastante. Para quê? Para você se manter em equilíbrio nesses 30 dias, 40 dias, até você querer retornar de novo, né? Porque a radiestesia, ela é um ajuste de frequência. Se você tá lá embaixo, na tristeza, na depressão, ela te traz para cima. Mas a gente não tá acostumado a ficar aqui em cima. Por quê? Aí vem uma queda de braço. O nosso ego fala, não, você não é assim.
Não, você não é. Olha só aqui, ó, eu tenho provas históricas que eu posso te mostrar agora, histórias que eu posso te falar que você não é assim. Então ele nos traz de novo para aquilo que ele está acostumado, para uma tristeza, para uma depressão e tudo mais. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida com um pouco mais de lucidez, a gente traz à luz as questões e a gente começa a limpar o nosso emocional. E a radiestesia ela ajuda muito nisso. Eu percebia que as pessoas às vezes tinham a mesma dificuldade. Ah, Carol, eu não consigo fazer meditação de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não suporto silêncio. Aquilo que eu já sabia, né? Ok, então faça uma meditação guiada. Ah, mas eu não consigo me concentrar. Porque a mente não é educada. E daí a gente vai caindo nas armadilhas da própria mente. Ela não deixa a gente fazer as coisas até que a gente entre nesse consenso. Ok, eu vou ficar 2 minutos aqui e eu vou deixar os pensamentos correrem livres. Hoje é o dia do pensamento livre. Às vezes vem 1, 2 pensamentos. Bem pouquinho. Tá, mas então vou anotar aqui do lado os pensamentos que me veio. Porque no próximo dia, naqueles 5 minutos de atenção, eu quero me concentrar na minha prática. Então é isso que eu tô falando. É isso que eu tô fazendo aqui. Eu quero te escutar, não quero te ignorar. Mente, porque você sabe muito mais de mim do que eu mesma. Então eu quero que você esteja do meu lado, né? Não vamos guerrear 5 contra 95. Venha pro meu lado, pra gente poder se amar cada vez mais, pra gente poder se conhecer, pra gente poder trazer luz a tudo isso, pra gente poder jogar no mesmo time. Porque às vezes, gente, muitas vezes a gente joga em guerra contra a gente mesmo, a gente joga nós contra a gente mesmo. A gente se propõe a ter uma alimentação melhor, mas daí a gente vai lá e não resiste e come aquele salgado frito. A gente se propõe a fazer exercício físico, por quê? Porque isso vai melhorar um monte de coisa na nossa vida. Mas a gente vai um dia, no outro dia a gente fala, ah não, mas hoje tá muito frio. Olha só lá, o tempo tá com cara que vai chover. Não vou. A gente se boicota, a gente procrastina as coisas. E depois, poxa, quem é essa pessoa que, vamos dizer assim, que me traz tanto problema? É a gente mesmo, quando a gente está identificado com o nosso falso eu, com o nosso ego, com aquilo que é prejudicial pra gente. É só lembrar, se a formação dele foi na nossa infância, quem de vocês teve cuidadores tão positivos e valorosos que te colocaram para cima e te elogiaram na medida certa, né? Não por coisas banais, né? Mas pelas suas conquistas mesmo. Viu? Olha que legal, você foi persistente aqui, olha só o que você conseguiu. Olha só que bom que você está conseguindo agora pintar cada vez mais bonitinho. Por quê? Porque você está treinando, né? Não assim esse elogio assim, ai, como você tá bonitinha hoje com esse vestido. Então, quer dizer, sem vestido não é bonitinho, né? Enfim, essas coisas assim. Elogia sem elogiar, né? Ou elogia só, né? De uma outra forma. Mas é isso. Enfim, muito daquilo que eu podia trazer para você, eu acho que já deu aqui para entender. Quando a gente tenta resgatar o nosso poder pessoal, não é necessariamente o poder de quem manda, desmanda e faz e manda fazer, tudo mais. É um poder de quem consegue ter as decisões por si mesmo, de quem consegue olhar no espelho e consegue se amar profundamente por quem se é. De quem, vamos dizer assim, está jogando dentro do próprio time, que quer realmente evoluir nas coisas. Mas não porque quer virar um monge budista e tudo mais, ser uma pessoa super, né, diferentona. Mas porque quando você se centra em você mesmo, você consegue conquistar as coisas. Quantos de nós, às vezes, não passamos uma vida com dor de estômago porque a gente é acostumado com uma comida que no fundo, não é bem o que a gente gosta, mas a gente se sujeita àquilo ali, né? O Ariano Suassuna fala do café, né? Numa entrevista ele fala assim, eu não gosto de café, nunca gostei de café. Eu tomava café por falta de personalidade. Então, é por aí. Tem uma entrevista dele com o Jô que ele fala assim, então, é nessa linha de raciocínio. Quantas coisas a gente faz que só não prejudicam a nós mesmos, mas a gente não tem coragem de fazer diferente, porque a gente não tem o nosso porquê, porque o poder nosso está na mão das outras pessoas. Nós somos muito magoáveis, nós sentimos que tudo é muito instável na vida.
Qualquer coisinha parece que tudo ruiu. E não é assim, não é assim. Você é muito parecida com quem você foi ontem. E amanhã você vai ser uma pessoa muito parecida com quem você é hoje. Não existe mudanças tão bruscas. Então, aquela tua amiga que um dia te trata mal, não é porque ela deixou de gostar de você. Às vezes é só um dia ruim. Mas o falso eu identifica isso pra si. Nossa, pessoal comigo, choveu porque eu tinha que ir na academia, olha só, né? A previsão do tempo jogando contra eu mesmo, sabe? Ele é todo identificado nessas picuinhas de tudo. E é muito difícil conviver assim, muito difícil mesmo. E é por isso que agora eu preciso falar com as pessoas que realmente estão comprometidas em reconectar com esse poder pessoal. Porque eu falei aqui do método, eu falei dos passos, eu falei de como funciona, mas mais do que isso eu não consigo dar nessa aula, porque é prática. Como eu falei, se você fica só na beirinha da água lá, só na praia e fala, ok, eu sei que daqui a 300 metros dentro do mar tem uma baleia, eu não preciso ir lá olhar para saber. Tá, mas será que é a mesma coisa do que ir lá e encostar a mãozinha na baleia? Ou ver ela emergindo do seu lado, como tem aqueles vídeos na internet? Será que é a mesma experiência? Não é, é uma sabedoria diferente, é uma coisa diferente dentro de você, não é a mesma experiência. Então, quando a gente fala nos passos de reconexão, você pode saber isso com a mente, você pode entender isso com a mente. Daí tem aquelas pessoas que têm uma mente desse tamanho, porque elas são muito intelectuais, elas entendem tudo, só de olhar elas já entendem. Ok, mas elas não fizeram a experiência. Então, quando o outro chega porque fez a experiência, essa pessoa não sabe nem tirar a dúvida, porque ela não sabe do que o outro tá falando. Tá, mas você fez mesmo? Por que você fez? Já não tinha explicado isso? Não, eu fiz os passos para ver se realmente dava certo. Só que o próprio que tá explicando às vezes não tinha feito. Então, quer dizer, gente, você vai se reconectar com o teu poder pessoal e a pessoa não sabe, né? Ou você mesmo vai ficar ali pateteando, vai ficar ali buscando umas formas de sair de uma armadilha daqui, de escapar de uma armadilha de lá, entende? Hoje a gente está na era da informação. Tudo isso que eu falei aqui pode ser pesquisado. Tudo isso que eu disse aqui pode ser testado. Você pode olhar outras formas de meditação e pode seguir a metodologia das pessoas. É fácil. Na era da informação, tudo é muito possível. Mas o que acontece é que, se você quer mesmo encarar esse desafio comigo, então eu tenho um método para te propor. Porque em uma aula só, como eu falei, gente, não dá muito aqui. E agora eu vou olhar aqui um pouquinho para minha tela do computador para te mostrar como é que vai funcionar isso daqui. Porque assim, o desafio Reconexão, ele está dentro de uma plataforma onde eu já tenho alguns bônus ali, alguns módulos já estão colocados. Mas o que acontece? Eu quero que ele realmente seja uma experiência de que você realmente consiga ter o dia a dia. Porque a gente é assim, né? Às vezes a gente não faz o negócio uma semana, fica lá parado. Aí, de uma hora para o outro, dá aquele sentimento de urgência. Ah, eu vou fazer agora tudo e mais um pouco que eu nunca fiz, né? Então, não pode ser assim. Tem que ser o dia a dia, porque senão vai misturar tudo. E assim, dentro desse módulo aqui do Desafio Reconexão, olha só o que já tem aqui, ó. Tem o Comece por Aqui, onde você vai ter uma aula. Tem um caderno de anotação para você começar a anotar os teus pensamentos, aquilo que você acha que vai ser importante na tua jornada. A reconexão, alguns aspectos dessa reconexão, o que implica se reconectar com a nossa essência divina, o que é isso daí. Não é, às vezes, religião, mas é muito mais espiritualidade. Lembra daquela freira lá do meu passado? Então, você acha que uma pessoa que realmente se conectou consigo mesma vai deixar uma menina de 18 anos desbancar ela?
Não é uma questão de religião, gente. É uma questão de fazer a experiência mesmo, de fazer a tarefinha de casa todo dia. Aí tem o módulo meditar. Por quê? Porque eu realmente acredito que a meditação é um caminho, vamos dizer assim, master para a gente se conhecer. Só que tem muita gente que fala que meditação é só sentar ali e ficar em silêncio. E a meditação não é só isso, tá? Tem muitas modalidades de meditação, muitas mesmo, e você pode aprender as várias antes de optar por uma, se você quiser, tá? Se não, depois aí você continua fazendo o desafio, 5 minutinhos, bem focado, certinho ali por dia, né? E assim você vai se conhecendo também, faz parte. Esse desafio 21 dias aqui é da meditação, é quando você escolhe uma modalidade de meditação e procura cumprir ela por 21 dias. E esse caderno tá bem legal mesmo, porque ele coloca objetivo, ele explica por que às vezes você pode desistir no meio de um método, de outro método, enfim, tá? Tá bem legal isso daqui. E daí tem os bônus, porque assim, o que eu acredito? Às vezes quando a gente olha para nossa vida e a gente se sente muito cansada com tudo, a gente pode ter essa sensação de que é tudo muito ruim, né? Fala, nossa, meu pensamento ruim aqui, o outro pensamento ruim aqui, que difícil que é isso, né? E daí eu coloquei ali como elevar seu ânimo. Porque, gente, a essência divina não é tristeza, não. Ela é alegria, ela é felicidade, ela é criação. Você olha para a natureza, o que você vê de triste? Só se a natureza morreu ali, se a árvore morreu, dela tá triste. Mas assim, de outra forma, não. Normalmente ela é viva, ela é dinâmica, as cores, né? Tá tudo ali muito em movimento. Então não tem muito como dizer que a natureza, a obra do próprio Criador, ela é ruim, ela é deficiente, ela não é nada disso, tá? Então a gente precisa manter o nosso ânimo elevado, para que a gente realmente se reconecte com o nosso poder pessoal. A gente não fique aquelas pessoas melancólicas, né? Muito minha culpa. É porque eu preciso evoluir nisso. Ok, coloca o seu foco naquilo que realmente você quer. Aquilo que você resiste, persiste. Então, quanto mais você resistir àqueles pensamentos negativos, mais eles vão estar ali cutucando você. Quanto mais foco você colocar naquilo que você quer cancelar da sua vida, mais aquilo vai crescer. Então, vamos elevar, né, o nosso ânimo, ter alegria na vida, porque aí tudo fica bem mais fácil. Mas é a facilidade certa, não é aquele fácil de oba-oba, né? Existe a facilidade certa, existe a facilidade errada. Como existe as dificuldades certas e as dificuldades erradas. As dificuldades erradas é quando a gente foca naquilo que realmente não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas a gente é muito teimoso naquilo, por uma questão de ego. Eu não posso perder, eu não posso ser derrotado. O que vão pensar de mim, né? Então a gente se sente derrotado. E não é isso. Não é. Você tem que ver aquilo que é melhor para você. E às vezes o mais difícil é tomar uma decisão certa, uma decisão profunda e você se bancar nessa decisão. Porque às vezes a gente pode decidir, não decidindo e tudo mais, um pé em cada canoa, não vai a lugar nenhum, tá? Os alongamentos, por quê? Gente, porque às vezes a gente senta pra se concentrar em alguma coisa e começa a doer braço, doer as costas, doer a perna e dói o pescoço aqui. Então faz um alongamentozinho antes, ele tá bem assim, tá bem sossegado mesmo, assim, sabe? É bem prático, tá ali, faz a posição, segura por tantos segundos, com certeza vai te aliviar e vai melhorar muito a tua prática de você sentar e se concentrar em si mesmo ali, naqueles momentos que você para e se propõe para isso. E o bônus da alimentação é o seguinte, quando eu comecei a estudar a radiestesia lá atrás, quando eu comecei a fazer os cursos, eu percebi que às vezes a gente precisa de uma alimentação mais leve. Só que é muito difícil a gente ir substituindo carne, embutidos e tantas coisas por coisas mais saudáveis, porque o nosso paladar está viciado. Então a gente precisa às vezes de muito sabor, de muito açúcar, de muito sal para suprir isso daí.
E esse bônus de alimentação, ele vai te dar ideias, muitas ideias, de como ir substituindo algum ou outro ingrediente. Então, se você sentir essa necessidade de uma vida mais saudável, a partir da alimentação, que também faz parte, né? Porque aquilo que a gente ingere de físico traz também a própria energia dentro de si. Então, tá ali o bônus justamente para isso, para que você consiga ficar tranquilo e já ter ali facinho e conseguir resolver, não precisa ir buscar, nem pesquisar, nem nada, tá? Mas assim, gente, isso tudo que eu preparei e o desafio Reconexão, ele vai começar depois que se encerrarem as inscrições. Por quê? Eu vou abrir as inscrições hoje, no final dessa aula, e ela vai ter um desconto especial nas primeiras 24 horas, e depois eu preciso encerrar a turma. Quando a turma encerrar, aí, numa segunda-feira, a gente vai começar. Por que na segunda-feira? Porque o sábado e domingo bagunça a nossa rotina. Eu acho que isso é com todas as pessoas, né? O sábado e domingo, ele é uma bagunça só. Então, ele não vai trazer pra gente, vamos dizer assim, uma coisa produtiva. É melhor você começar na segunda-feira. Já passou sábado e domingo? Próximo sábado e domingo é dali a 5 dias. Então, você tem como estabelecer uma rotina, você tem como entender, tirar suas dúvidas, para quando você chegar no sábado de novo e você não ter aquela mesma rotina da semana inteira, você conseguir mesmo assim tirar uns 5 minutinhos. Ah, eu vou ficar na cama um pouquinho mais, ou eu vou deitar mais tarde, ou, entendeu? Para remanejar ali essa prática do dia. E no domingo, a mesma coisa, né? Para você conseguir ali conciliar. Eu participei de um outro desafio de 21 dias e, gente, uma maioria, depois do primeiro sábado e domingo, foi bem difícil, assim. Então, a gente precisa levar isso em conta, que a gente tem essa diferença, tá? Ok. E agora, eu preciso falar para vocês, né, que as inscrições vão abrir e o valor que eu trouxe, principalmente nessa turma de começo, de estreia, é um valor bem abaixo, porque assim, veja, são 21 dias de prática, 21 dias de acompanhamento meu com você. Então, não é assim, é uma coisa que eu fiz e tá lá e pode acessar. Não, são 21 dias ali, dia a dia, a gente vai se comunicar por e-mail, por WhatsApp, não sei, pela plataforma do curso, como você preferir, para que as aulas vão entrando e vão, vamos dizer assim, vão fazendo sentido para você na tua caminhada, tá? E se eu fosse colocar, mas quanto que vai custar tudo isso daí, né? Então, eu não posso colocar tudo isso todos os anos que eu aprendi, né? Poxa, como que eu vou calcular isso tudo? Como que eu vou calcular quantos cursos que eu fiz? Porque eu também busquei, da minha forma, não só com as terapias de radiestesia, que eu fiz 3 cursos de radiestesia, porque são ideias diferentes, são lógicas diferentes. E fiz um outro curso também de aprofundamento. E fui fazendo curso de Kaibalho. E fui fazendo curso de leis do universo. Enfim, são muitas coisas que vão sendo colocadas ali, que eu pensava muito assim, poxa, tudo tem um propósito. Tudo ali está me mostrando um caminho. E faz parte desse caminho eu aprender, principalmente. Porque se eu não executo as ações, é muito difícil que o caminho seja trilhado. Então, quando eu penso em valor para tudo isso, tem também o valor dos cursos, é claro que tem. Mas tem também o tempo, a minha experiência. Quantas pessoas eu já não atendia quando estava lá na congregação, quantas pessoas eu atendi depois na radiestesia, e eu escutava, e eu entendia que aquilo ali eram problemas comuns. Então, assim, como que eu posso mensurar, né, um mês de acompanhamento praticamente? É difícil para mim. Só que se eu pudesse assim, falar assim, para eu ficar 21 dias, né, te passando uma prática diária todos os dias, não sei, R$997. Não sei, talvez você fale assim, não, mas tá muito caro isso daí, né? Calma lá,
A gente nem se conhece tão bem assim, né? Então, por isso que eu te falo que esse curso ele vai ter uma condição especial. Não vai ser metade de 997, porque eu entendo isso daí. Cada um tem o seu processo e a gente tem que passar as etapas também. E quando eu falo que eu vou entregar dia a dia, é porque é dia a dia ali acompanhado. Nem sempre o progresso de uma pessoa vai ser o progresso de outra pessoa. E tudo precisa ser, vamos dizer assim, medido para que você tenha o seu resultado, que realmente você encontre com a sua conexão pessoal, com o seu poder pessoal e não seja mais manipulado, né? E como é que a gente consegue mensurar esse não ser manipulado? É difícil também, né? Por isso, assim, o que eu trago nesse valor é muito mais para que você realmente faça a experiência, para que você realmente venha comigo nessa jornada e que a gente possa, vamos dizer assim, evoluir, trazer evolução para todo esse mundo juntos, do que um valor por todo o esforço, por todo o conhecimento, por toda a dedicação que eu tive até hoje. Então vai funcionar da seguinte forma: o valor de agora até a meia-noite do dia 28, deu no primeiro minuto do dia 29, daí já é outra coisa, tá? Vai ser 297. E esse valor pode ser à vista, parcelado, ali vocês vão ver as opções que melhor fica para cada um, tá? Depois do dia 29, ali, primeiro minuto do dia 29, vai passar para 397. E como eu disse, esse valor de tudo, poxa, acaba se tornando simbólico. Porque o quanto vale para você se olhar no espelho e se amar? Quanto vale para você se olhar no espelho e não enxergar tudo aquilo que um dia falaram de você, mas se enxergar como realmente aquilo que você é, como essência divina, como um ser humano em processo, uma pessoa que tá nessa evolução e que não vai se ofender por qualquer coisa que falem de você ou tudo mais. Então é por isso, gente, que eu trago esse valor agora de 297 como valor inaugural para aqueles que realmente querem, para aqueles que realmente estão de saco cheio, né, de serem manipulados, de tocar tambor para maluco dançar, enfim, essas coisas todas, tá? Essa é a minha proposta para vocês e eu espero do fundo do meu coração que vocês façam essa decisão. Olhem com carinho para você mesmo, se amem, porque é o que a gente mais merece na vida, é o nosso próprio amor. A gente não merece viver em guerra civil, combatendo o ego ou qualquer parte da gente que a gente acha que não está adequada, né? Mas que a gente realmente se sinta bem, porque se o Criador, que é todo sabedoria, nos fez da forma como nós somos, quem somos nós, Carolina ou fulaninha ou cicraninha, para julgar isso daí, para dizer, essa parte não prestou, essa outra parte eu não quero, entende? Se ele nos criou nessa integridade, é para que a gente se ame na nossa integridade, para que a gente se conheça na nossa integridade. E principalmente, aquilo que não é da nossa integridade, que a gente possa devolver para quem é com muita tranquilidade, sem ofensa, sem briga, sem guerra, né? É isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Um grande abraço e eu vejo vocês na área de alunos.